Olá, sejam bem-vindos a mais um Gleba Talks. Hoje é um Gleba Talks bastante especial. Nós notamos que está havendo um crescimento da região centro-oeste do Brasil. Provavelmente você, investidor, deve ter notado também. E você, empreendedor, também deve ter notado como a região centro-oeste ela está se desenvolvendo, como estão acontecendo novos loteamentos, novas construções por todos os estados da região. E exatamente por isso, a partir de hoje, nós estamos lançando o nosso escritório em Brasília. E nada melhor do que mandar pessoas daqui de São Paulo para a região. Melhor do que isso, nós conseguimos formar uma equipe bastante interessante, bastante competente na região centro-oeste. E esse Gleba Talks é justamente para isso, apresentar a vocês da região centro-oeste, o time Gleba da região centro-oeste. Então, apresento hoje para vocês aqui os nossos amigos Carlos Azevedo, Gustavo Amorim, Neto Curvo, que também é conhecido como Plácido Flaviano, que a gente não fala Plácido Flaviano para não virar a pauta do assunto, senão eu vou pedir para ele cantar ópera. Então nós temos aí nossos três, vou deixar que vocês se apresentem para o nosso público aqui, os nossos investidores e também os empreendedores que nos assistem pelo nosso canal. Bom, olá a todos os ouvintes do Gleba Talks, é um prazer estar aqui falando, aqui é o Plácido Neto, vulgo Neto, falando, e tenho o maior prazer de fazer parte agora da equipe Gleba aqui no Centro-Oeste e apresentar um pouquinho, né, da minha formação profissional, da experiência que a gente tem aqui em Brasília, no Centro-Oeste, e para poder a gente começar um papo mais sobre como que está o ambiente de negócios, principalmente da construção civil aqui no Centro-Oeste. Bom, eu de formação sou engenheiro civil, tenho também uma pós-graduação em planejamento estratégico e gestão. Trabalhei por muitos anos no Ministério da Saúde, também passei quase uma década nas Nações Unidas, né, tratando de assuntos de infraestrutura. Atualmente tenho empresas, né, também, alguns negócios que fazem uma interação boa com a construção civil, e a gente agora aceitamos o desafio de fazer parte da equipe Gleba para poder trazer mais investidores e mais negócios para a plataforma, para a gente poder crescer de maneira sustentada aí durante esses anos e nesse desafio de pandemia que a gente está vivendo atualmente. Oi, Adriano, com muita satisfação. Também estamos entrando aqui nesse time Gleba, somos 3 engenheiros, então acho que isso dá um corpo maior até na questão do sentido, né, do que a Gleba está disposta a trazer, né, e é com muita satisfação que coloco a nossa disposição e vontade de apresentar aqui o mercado do Centro-Oeste e as possibilidades que virão para todo empreendedor e investidor da região. Eu acho que vocês não teriam uma sinergia maior como aconteceu agora no nosso encontro com vocês aí da Gleba São Paulo, com o escritório agora de Brasília. Muita satisfação. Sou engenheiro civil, como coloquei, e empreendo aqui em Brasília já há mais de 17 anos. Então já tenho uma certa bagagem e estamos para ir com mais um empreendimento que com certeza vai ser de muito sucesso. Eu sou o Gustavo Amorim, engenheiro também, mais um apaixonado também pelo segmento de investimentos, mercado financeiro, parte de incorporação, planejamento de empreendimentos. Já atuei em campo, obra, construção civil, incorporação e a parte de fiscalização e supervisão de obras também. E agora vamos nesse projeto em sinergia com a filosofia, o conceito da Gleba, que é unir a construção civil, a tradição do mercado imobiliário, com o mercado de investimentos, que cada vez mais o brasileiro vai aprendendo a convivência com isso em comparação com outros países no mundo em que isso já é feito, né? Gente, sejam muito bem-vindos aí ao nosso time. Você que nos assiste está vendo que são todos engenheiros, mas por que são todos engenheiros? Porque a gente precisa de uma equipe que tenha a capacidade, né, de identificar principalmente aí os pontos mais importantes das empresas que vêm até a Gleba
solicitar investimento do mercado de capitais. Mas a região centro-oeste, vocês podem falar um pouquinho aí como está sendo essa evolução do mercado? Eu sei que a coisa está bastante aquecida, o mercado por aí. Exato. Eu acho que o centro-oeste está numa posição muito privilegiada nessa crise, que ele já vinha de um crescimento diferenciado perante o crescimento do Brasil como um todo, né? Que no Brasil, a gente está enfrentando algumas crises, né, que acaba afetando o crescimento do PIB, né? Mas na região centro-oeste, a gente tem um crescimento maior do que a média nacional, né? Muito impulsionado pela agroindústria, né, pelo agrobusiness, pela própria construção civil, que também aqui é muito forte, né, e muita concentração de renda vindo desses negócios todos que estão tendo muito sucesso aqui na região, né, a fronteira agrícola do Mato Grosso, muita oportunidade também no Mato Grosso do Sul com pecuária. Aqui no Distrito Federal, por incrível que pareça, também é um polo agrícola forte, né, mas aqui também a gente tem uma indústria de serviços e de alguns produtos específicos também que são feitos aqui, né, principalmente na parte de tecnologia. Então, tudo isso gera as condições ideais para você poder ter negócios na construção civil. E que mostra um mercado bem aquecido para isso, né? Então, por isso que a gente achou que essa plataforma de você poder trazer investidores, né, você juntar investidores com os construtores, né, com os negócios, você fazer essa ponte com uma plataforma tecnológica, é o jeito inteligente, rápido e fácil de você poder fazer o fomento dessa indústria de construção no Centro-Oeste. Então, por isso que a gente acha que é muito propício o momento, e agora com a ferramenta ideal, que a gente está conhecendo, nos apaixonamos e agora estamos fazendo parte da equipe, a gente acha que vamos ter muitos bons negócios aí nos anos vindouros aí. Eu acho também, como o Neto colocou, aqui a gente tem 3 vertentes fortes, né? Primeiro, que a máquina pública federal está aqui em Brasília, então o dinheiro dessa máquina corre na veia aqui de Brasília. A gente tem o agronegócio muito forte também no Mato Grosso e no Goiás, que também traz muita riqueza para o centro-oeste do país. A gente está vendo condições agora de taxa de juros caindo alarmantemente, né? Então a gente está com a expectativa de chegar até 1,5% a taxa de juros. Então, acho que isso tudo são notícias positivas e atrativas para o produto da Gleba, né, que é o crowdfunding de investimento imobiliário. Então, estamos aí para fazer o crescimento acontecer. E outra coisa também, o mercado de investidores brasileiros, ele é considerado um bebê ainda, né? São muitos poucos investidores, não só na Bolsa, como em outras plataformas alternativas. E hoje a gente ouve muito um jargão aí de que na pandemia nós avançamos 2 anos em 2 meses. Então, essas plataformas, as soluções tecnológicas são cada vez mais necessárias, as pessoas estão aprendendo a se adaptar. Eu costumo falar que até quem não gosta tanto de tecnologia, que não tem tanta habilidade, agora está sendo, não gosto da expressão forçado, mas ele está sendo induzido a ver as benesses das soluções tecnológicas. Graças a elas, nós pudemos manter alguma atividade econômica no país e já ir planejando essa demanda reprimida aí de alguns lançamentos, de algumas coisas, que com certeza vão mover aí a retomada de crescimento do país, com esse cenário favorável de o dólar alto para o caso do agronegócios, Selic baixa, fazendo com que as pessoas tenham que se mexer, procurar agora investimentos, uma forma de se expor ao risco, sem que isso traga aquela impressão ruim que algumas pessoas têm com relação a risco. Existem estratégias que você consegue associar isso para poder fazer de uma forma inteligente, e a Gleba é uma excelente solução nesse sentido. Está aí para agregar, está aí para oferecer oportunidade de que as pessoas se exponham ao mercado imobiliário sem o lado, digamos assim, não tão interessante, quando você às vezes precisa vender um imóvel, ou o imóvel está desocupado, aquele velho investidor, né, que só comprava na planta com um cunho de ganho financeiro, ele às vezes tinha, vamos dizer, o pós e o contra de cada operação. E a Gleba, ela possibilita
uma forma muito mais saudável de se fazer isso. Sim, facilita, né, o investimento imobiliário. A gente retira aquela coisa da compra, venda de imóveis, né? E que o imóvel, para ele poder te dar retorno, você tem 3 caminhos, né? A gente costuma falar isso, né? Você morando nele, aí vai ser o retorno pessoal, alugando ou vendendo. E agora tem a Gleba para poder facilitar aí o investimento, principalmente nessa área de construção. Você que está nos assistindo, você pode estar achando estranho que os 3 estão ali juntos, mas eles obviamente estão com todo o aparato de segurança aí desse isolamento. E, aliás, por falar em isolamento, falar um pouquinho sobre crise, vocês conseguem passar para a gente um pouquinho das impressões que vocês tiveram sobre o impacto da Covid aí na economia da região Centro-Oeste? Aqui na região, obviamente que assim que se deu, né, a pandemia, todo o mercado imobiliário de construção civil ficou apreensivo, né? Já vinha há alguns anos tendo uma pequena retomada, né, mas ainda de forma bastante tímida, né? Aí com o início de 2020 teve já um ânimo maior, né, de investimentos mais pesados na construção civil, do agora a locomotiva vai para frente, né? Agora a força está vindo, né? Mas aí veio a Covid e o pessoal ficou apreensivo, né? Porque obviamente é um ciclo dentro do mercado imobiliário, né? Você tem um lado as pessoas que constroem fazem, de outras pessoas que compram, né? Então, dentro de um cenário de pandemia, onde você tem um choque econômico muito intenso, é natural que as pessoas fiquem com medo de fazer dívida e de comprar imóveis, né? Porque eles não sabem se vão ter o emprego ou não. Só que aqui no Centro-Oeste como um todo, né, principalmente na região do entorno do Distrito Federal, do Distrito Federal em torno, a gente tem uma proximidade física bastante grande, é fácil de perceber o cenário. Isso foi só no primeiro momento, porque você teve uma queda, assim, por essa apreensão natural, só que logo em seguida você já teve um aquecimento novamente do mercado. E muito também por causa do incentivo que o governo federal tem feito para você poder adquirir imóveis, né? Você tem o Minha Casa Minha Vida, né, que é um carro-chefe para habitação popular, né? E como um exemplo, ele travou em 6 meses os pagamentos de novas aquisições. Então, você compra o imóvel hoje pelo Minha Casa Minha Vida, você não paga R$1 em até 6 meses da sua compra, que é praticamente metade de um ano, né? Isso para garantir que a pessoa consiga realizar o seu negócio de maneira tranquila, e mesmo que ela venha a perder o emprego, ela vai ter um período bom para poder se rearranjar, para poder honrar com seus compromissos e poder continuar pagando a sua prestação do seu imóvel. Então, isso deu uma reaquecida forte aqui. Então, a gente enxerga aqui que a recuperação deve ser mais para ver, né? Você teve uma queda dos interesses, mas agora isso está voltando, porque você ter a construção civil como uma das maiores indústrias que empregam, é natural que o governo também tenha muito interesse de estar investindo na área da construção civil, tanto oferecendo subsídios como você garantindo a venda. Fora isso que o Neto colocou, né, a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Então, na verdade, as pessoas estão ansiosas por adquirir imóveis e a gente está num meio muito propício agora, na verdade, né? Tirando a pandemia, que veio realmente para atrapalhar o meio do caminho, a gente está vendo uma condição macroeconômica muito boa do país. Na verdade, a gente está vendo taxa de juros baixa, inflação baixa. O momento é esse, produtividade que não foi 2020, provavelmente 2021, com certeza, será um ano de grande crescimento. Eu acho que o início foi muito mais o medo do desconhecido, né? Então, o mercado inteiro, o mercado financeiro já tem reagido de uma forma mais antecipada, né? Ele age sempre dessa forma, já vendo que não só o andamento das pesquisas, desenvolvimento de vacina, de tratamentos, mas principalmente do que precisamos continuar. Então, as pessoas precisam continuar a trabalhar com as suas devidas medidas de precaução, nós vamos precisar conviver com esse novo normal, né? Entender que a economia precisa continuar a funcionar
Então, pegou muito as pessoas de surpresa, atrasaram alguns lançamentos, que para nós enxergamos como uma demanda reprimida ali, a própria demanda de lançamentos que vão ficar agora para o terceiro trimestre ou quarto trimestre desse ano. Talvez os números, o mercado já está precificando isso, os números desse segundo trimestre, possivelmente um pouquinho piores do que o primeiro trimestre, porém isso tudo já está sendo levado em consideração, as pessoas já estão conseguindo começar a fazer projeções no mercado, os cenários. Como a gente falou, o juro baixo ele é muito favorável, o Brasil cresceu da forma como cresceu nesses anos passados ali, porque nós tivemos um pouquinho de acesso ao crédito, só que ainda era um crédito considerado caro em termos internacionais, e olha como isso conseguiu mover a economia do país. Imagina o que nós vamos ser capazes de fazer com taxas de juros mais atrativas. Então, e tem um indicativo do índice FIPE-ZAP, falando do mês de maio, que ainda tem um avanço de 0,23%. Então, enquanto todo mundo estava desesperado, esperando dados de desemprego, tudo parecendo maximizado, desemprego americano, mesmo a economia dentro do país, isso, quando é noticiado o dado real, às vezes ruim ainda, mas abaixo do que a perspectiva mais pessimista, que era projetada inicialmente, o efeito é justamente o contrário, ele dá um rebote na economia, dá nos números, o pessoal cria ânimo, começa a ter uma expectativa boa, e eu acho que é isso que nos move para frente. Quando a gente tem um horizonte favorável, nos dá ânimo, nos dá energia, e todos nós começamos a nos mexer. Então, o que está faltando na economia são esses ânimos, as oportunidades, e elas existem, estão aí colocadas, e a Gleba é uma excelente ferramenta para isso. Outro ponto também que a gente pode ignorar é que a construção civil foi uma das indústrias que menos sofreu com essas paralisações do governo, né? Então, você, juntamente com o supermercado, padarias, né, as construções, em alguns lugares nem pararam, tipo aqui no Distrito Federal nunca pararam, né? Em alguns lugares no Goiás teve uma paralisação de 10 dias, de 15 dias, mas logo após também retomou, porque, como a gente disse antes, uma das maiores indústrias que empregam é a construção. Então, se você paralisa a construção, você vai ter milhões de empregos perdidos por conta disso. Então, foi uma indústria que não parou durante a pandemia, não estagnou, pelo contrário, né? Como você teve uma parada de outras indústrias, ela acaba se sobressaindo, né? E dentro dessa perspectiva de juros baixos, os produtos que a Gleba oferece para o mercado são uma excelente oportunidade para que o investidor tenha a sua remuneração melhorada, né? Porque cada vez mais com a Selic caindo, os produtos tradicionais bancários eles vão estar cada vez menos atrativos para o investidor pequeno. Então, tendo uma oportunidade de ter acesso a produtos financeiros mais sofisticados, mais simples, né, de uma forma direta no portal da Gleba, isso aí é uma oportunidade única para você que quer investir e ter um retorno seguro do seu dinheiro dentro de um cenário de juros baixíssimos. Sim, hoje a gente está tendo aí abaixo, quando a gente está falando da Selic, a gente já está falando de uma Selic de 2,25, né? E existe a expectativa dela chegar a 1,5, pelo menos é o que eu tenho conversado com alguns amigos economistas, e uma das coisas também que vale ressaltar foi um dos motivadores da gente estar abrindo esse nosso escritório Centro-Oeste, é algo que vocês falaram, que é justamente essa questão da demanda reprimida, né? A região Centro-Oeste hoje está bastante rica. Eu, como carioca, tenho um pouquinho de inveja de vocês de Brasília, porque o Rio de Janeiro... Tomamos a capital de vocês, né? Perdemos a capital e nunca mais o Rio de Janeiro. Aliás, o estado da Guanabara, né? Meu saudoso pai, ele trabalhou no Banco do Estado da Guanabara. Não preciso falar que ele era velhinho, né? Então, mas é interessante a gente falar isso tudo porque realmente há esse ânimo aqui mesmo no interior de São Paulo, até por isso que nós conseguimos manter as nossas atividades, porque também a construção aqui no interior de São Paulo e em outras cidades, a construção conseguiu se manter, obviamente tomando todas as medidas de precaução para que não haja
o contágio, mas a gente observou isso, que as obras não pararam, principalmente dos nossos clientes, que nós estamos sempre acompanhando, vendo como está o desenvolvimento. Todos eles já sinalizaram que está tudo ok, até mesmo as vendas se mantiveram, né? Obviamente com um impacto, mas o impacto que eles aguardavam era muito maior, foi bem menor do que eles esperavam, foi uma coisa bastante interessante. Bom, a gente tá legal o papo aqui, vamos falar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a expectativa de vocês sobre o atendimento aí à região Centro-Oeste, as expectativas que vocês têm quanto a esse mercado Centro-Oeste, e agora a gente conversando mais diretamente até com os nossos investidores, até para que eles possam entender, vocês já até falaram um pouquinho sobre essa questão da construção, mas falar um pouquinho sobre o mercado da construção civil da região Centro-Oeste, a característica, já que não é só uma questão de êxodo do pessoal saindo ali da região rural para a cidade, mas a cidade que já está crescendo para a região rural, né? Já está havendo essa urbanização da parte rural das cidades, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso, já que vocês são da região. Eu falo aqui o que eu vejo por jornais e documentos, né? E vocês aí já podem falar na prática. Sim, a gente tem vários fenômenos, né, que é justamente o que você falou, né? Você tem, tanto aqui no Distrito Federal, como é que funciona, né? O Distrito Federal e o entorno, né? Que são as cidades de Goiás que fazem fronteira próxima aqui, né? Que é Formosa, Planaltina de Goiás, Águas Lindas, né? Que acabam se transformando em cidades dormitório de Brasília, né? Que Brasília, não sei se vocês sabem, hoje em população é a terceira maior cidade do Brasil. São Paulo, Rio e Brasília. E isso muito se dá porque tem essa grande região do entorno, né? Então a gente tem muitas cidades que acabam abrigando trabalhadores das pessoas que trabalham em Brasília, no Distrito Federal, porque eles acabam não tendo acesso ao mercado imobiliário de Brasília propriamente dito, né? Com uma situação especial para Águas Lindas, né? Que teve uma explosão demográfica muito grande e está tendo um crescimento acelerado da cidade, né? E programas como Minha Casa Minha Vida lá também estão muito intensos, né, para poder abrigar esse pessoal, que acaba dormindo em Águas Lindas, que é mais ou menos uns 55 quilômetros de Brasília, e acabam trabalhando em Brasília, né? Você tem isso em várias cidades por aqui. Então, isso é uma das coisas. Você tem os grandes centros, né? E isso acontece em todas as capitais do Centro-Oeste, né? Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, né, Brasília, todas essas grandes acabam tendo esse fenômeno. Nas fronteiras agrícolas, como Mato Grosso do Sul, você também tem esse fenômeno que você falou, da urbanização das cidades rurais, vamos dizer assim, né? Você pega cidades como Sorriso, né, no Mato Grosso, que é uma grande fronteira agrícola da soja, e a cidade é riquíssima, mas é minúscula, mas está crescendo. E ela está se enchendo de gente rica, né? Que muitas pessoas que vêm tanto da região sul, da região norte, até para a região sudeste, e migram para o Mato Grosso para investir em soja, em pecuária, enfim, dentro do agrobusiness, e acabam criando essas pérolas de cidades no meio do cerrado, né? No meio do que você não imagina que teria tanta prosperidade nessas pequenas cidades. Isso também ocorre muito no Mato Grosso do Sul, em algumas cidades do Goiás, mas eu tenho mais conhecimento de Mato Grosso que eu até posso falar mais. Então, são grandes oportunidades para os empreendedores, né, que tanto querem investir na construção civil nessas localidades, né, tanto também para os investidores que querem ajudar a financiar todos esses projetos que estão sendo feitos no Centro-Oeste como um todo. E toda essa sinergia econômica é que faz com que a região tenha a performance acima da média do Brasil. Por esse conjunto de fatores que você acaba criando um ciclo virtuoso na região, que dá muitas oportunidades, muita geração de riqueza, crescimento de PIB, e todo mundo tem o seu pedacinho para ganhar. Então, e fora isso que o Neto colocou, a gente tem aqui também, dentro das próprias capitais, grandes bairros que estão em pleno desenvolvimento. Então, a gente tem aqui o Noroeste, é um bairro planejado, que, na verdade, já várias projeções já foram comercializadas. Na verdade, o empresariado, alguns têm sido represados, mas todos estão ansiosos de notar seus empreendimentos. Então, a gente tem o Noroeste, tem Samambaia também, tem várias projeções
disponíveis para levantar empreendimentos imobiliários. Então, eu acho assim, que Brasília realmente teve aquele primeiro boom em 2008, que foi o gênero, né? A gente teve o maior canteiro de obras da América Latina, foi aqui em Águas Claras. O Gustavo teve empreendimentos lá, então ele, mais do que qualquer um de nós três aqui, sabe explicar o que foi aquilo. Então, acho assim, que o Centro-Oeste realmente tem poder de crescimento no mercado muito grande na área de construção civil e investimento imobiliário. Eu acho interessante também que muitas vezes essas crises são vistas como oportunidades, né? Tem aquele jargão do crise se transformar em CRI. Então, ainda existem cenários que não podem ser imediatamente precificados, mas de mudanças de comportamento, do acesso à tecnologia, como nós falamos agora há pouco, as inovações tecnológicas, talvez o 5G aí apontando, as parcerias, tanto com os Estados Unidos ou China, para poder fazer essas inovações. E nós temos, como o Neto colocou, riquezas ainda inexploradas. Nós temos diversos grandes empresários no segmento rural, acho que sedentos de uma assessoria, de um apoio adequado para poder participar da diversificação de seus empreendimentos, de poder atuar em diferentes localidades. O brasileiro tem um imóvel na cultura, no sangue, tem até a subjetividade do carinho ali para o investimento em mercado imobiliário. E isso vai possibilitar muito que as pessoas possam investir não só na sua cidade, que de repente ela passa por um momento ainda um pouco mais lento de recuperação, mas elas vão ter oportunidade de investir numa outra capital, de se expor a diferentes riscos. Então, Brasília, nós estamos ainda bem apoiados pela manutenção não só do governo local, mas do governo federal, pela operação aqui, o vínculo com o funcionalismo público. Goiás e Mato Grosso com o agronegócios, Mato Grosso do Sul. Então, cada um tem a sua peculiaridade. E para o bom investidor, às vezes, a diversificação, poder atuar em diferentes praças, se expor a essas situações, vão gerar comportamentos que vão trazer um resultado melhor à sua carteira, e não a atividade única e exclusiva em um segmento que pode ser surpreendido com qualquer tipo de imprevisto ali que altere seus planos iniciais. E outra coisa também nessa linha é da gente, fazendo parte da equipe Gleba aqui no Centro-Oeste, obviamente pelo nosso conhecimento técnico e também conhecimento de mercado, uma das nossas principais funções vai ser de filtrar as oportunidades que são passíveis de ser compartilhados na plataforma, né, da Gleba e que não. Então, somando aqui, tem mais de meio século de experiência nesse mercado, né, para passar pelo nosso escrutínio. Eu sou novinha. Eu sabia que alguém ia se doer. Eu estou jogando baixo, tá, mas tudo bem. Então, o escrutínio, que obviamente, juntamente com toda a equipe de estruturação da Gleba, né, trabalhando em parceria com a gente aqui, a gente vai fazer todo o perfilamento das oportunidades e ter um escrutínio muito pesado, né, para garantir a máxima de segurança do nosso investidor. Isso é muito legal e, na verdade, é isso que está trazendo essa sinergia entre a gente. É bacana, a gente sabia que levar uma equipe aqui de São Paulo para Brasília, a gente não ia ter essa efetividade. O jeito que vocês falam da região Centro-Oeste, já estou quase falando aqui com o pessoal para mudar o setor de marketing para ir, abrir um espacinho no escritório daí para o pessoal de marketing. E aqui Brasília em especial, mas Goiânia também, eu posso falar de lá, morei um tempo lá, são características de pessoas muito receptivas. O Brasília é formado por uma miscigenação de pessoas do país inteiro, então não é só a estrutura política, como muitos associam, mas sim uma estrutura de pessoas que vêm do país inteiro, prestam concursos e vêm trabalhar aqui, então é uma cidade já muito receptiva, o goiano especialmente sempre muito simpático, bem receptivo também, então vai ser um prazer recebê-lo aqui na região também.
A ideia do Gustavo é convencer todos a irem morar em Brasília. Mas Ou é investir. verdade. Ou investir. Ou investir. Eu já morei por aí também, morei por pouquíssimo tempo, enquanto eu estava dando consultorias aí para o pessoal da CNI, foi muito legal e realmente o pessoal é tão receptivo que a gente até acha um pouco estranho, você fica assim, nossa, legal, um pouco é bem bacana. Pessoal, esse bate-papo está muito legal. Depois a gente vai ter bate-papos individuais com cada um de vocês. Você que nos assiste, você está vendo aí que nós trouxemos um time bastante capacitado, bastante sênior para poder fazer essa sondagem das opções de investimento para a região Centro-Oeste, para que a gente possa manter a qualidade das ofertas que nós estamos colocando no ar. Tem sido sempre a nossa preocupação, levar até você as melhores ofertas de investimentos, as melhores opções de investimento imobiliário. E, bom, a gente vai parando por aqui. Eu queria continuar um pouquinho mais, né? A gente tem que acabar para a gente poder manter o nosso formato aqui, mas depois a gente vai ter mais algum papo com vocês. Acima de tudo, muito obrigado a vocês aí pela participação de vocês. Muito obrigado pelo tempo que vocês estão se dedicando aí às nossas operações da Gleba, e a gente está conseguindo estruturar uma coisa muito bacana. Em breve já vamos estar subindo algumas ofertas da região Centro-Oeste, para você que está nos assistindo interessado nos investimentos. Então, em breve a gente já vai estar com bastante ofertas aí da região Centro-Oeste. Vou me despedindo aqui. Carlos, Gustavo, Neto, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que eu falei pela ordem contrária aqui, mas deu para entender, né? Neto. Neto, eu falei Carlos, Gustavo, Neto, eu falei Neto, Gustavo, Carlos, pela ordem. Mas muito obrigado pela presença de vocês aqui no Gleba Talks. Foi um prazer imenso poder conversar com vocês, apresentar vocês ao público. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. O prazer é nosso. E muito obrigado a você por ter assistido a gente até agora. Se inscreva aí no canal, nós temos muita coisa, vamos trazer muito conteúdo para vocês. E fiquem em paz e com saúde. Até a próxima.